a mais uma live da FACISC. Todos os dias, às 14 às 15 horas, a FACISC faz uma live jurídica, levando a todo o estado de Santa Catarina novidades jurídicas, decisões atuais, entendimentos e informação, que é a principal função dessa live aqui. Além da live, a FACISC também criou, no seu departamento jurídico, um grupo de discussão no WhatsApp, que é aberto a todas as pessoas que queiram participar, é um grupo democrático e mantém todo mundo bem informado do que está acontecendo em Santa Catarina e no resto do país. Queria, desde já, agradecer a toda a federação, associações comerciais, a equipe que está no primeiro momento conosco aqui, o Diego, o Ederson, a Letícia, o William, e falar o seguinte, gente, nós estamos numa crise, efetivamente. Essa crise ela vai passar, se não é em 1 mês, 2 meses, ela vai passar, isso é a certeza que nós temos poder ter que vai passar essa crise. Nós estamos trabalhando muito forte na FACISC, já há 15 dias, as pessoas têm trabalhado de 12 a 17 horas por dia, em reuniões, em discussões, e levando informação até a base. Fundamentalmente, nós queremos manter os empregos como estão, porque vai passar a crise, senhor. Vamos novamente precisar daquela pessoa que nos ajuda o tempo todo. Então, a ajuda mútua, né, é fundamental para a gente sair bem dessa crise que está acontecendo no mundo em todo. Não é só em Florianópolis, não é só em Joinville, não é só em Jaguaruna, é em todo o Brasil, em toda Santa Catarina. E por que a gente está caminhando bem? Por que a FACISC está caminhando bem? Porque todos estão muito treinados, gente. Todos trabalham em grupos, todos já têm os seus grupos treinados, né? Os núcleos empresariais de toda Santa Catarina. Né? E aí vai realmente um agradecimento muito profundo pelos consultores dos núcleos, que têm realmente juntado esse pessoal, unido eles, treinado eles por anos, e agora realmente vai fazer o efeito concreto. Sempre fez um efeito, mas agora é um efeito muito de impacto. Estão todo mundo treinado para se ajudar. E esse é o papel fundamental da FACISC. Gente, nós estamos passando uma tempestade. Lógico a tempestade. Precisamos manter os empregos, manter os negócios. Nosso barco chamado FACISC está no meio dessa tempestade, ondas altas. Mas eu tenho certeza que esse capitão, esse comandante que eu conheço há 30 anos, John Zulauf, sabe exatamente o que está fazendo. Se não reclamou antes, é porque não é hora de reclamar ainda. Se não falou alto antes, é que ele sabe que vai ter que falar alto daqui a mais 1, 2 dias. E se não nos informou antes, ele está procurando a melhor informação para chegar nos nossos lares. Então, fiquem tranquilos que esse navio chamado FACISC, que está passando uma tempestade, como todo o Brasil está, todo mundo está, tem um excelente comandante, uma pessoa que eu conheço há 30 anos, né? E com certeza vamos passar muito bem isso. Depois disso tudo, vai deixar várias lições. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado. Precisamos realmente manter os empregos funcionando, manter as empresas funcionando. Empresas e empregos. As pessoas em primeiro lugar. Isso é um lema muito antigo dentro da federação. E por isso que a gente está montando essa live aqui hoje, onde vai ter a participação da advogada Vólia Bonfim, ex-desembargadora do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, e tem se envolvido muito, debatido muito, vem acompanhando muito ela nas redes sociais, nas lives que ela tem feito nos últimos 20 dias aí, nessa loucura dessa Covid, né? E já desde agora agradeço a doutora Vólia, que veio graciosamente, sem cobrar nada, veio aqui nos ajudar, nos dar uma luz, debater com a gente, né? Agradecer também ao doutor Nelson Alexandre Bornhausen, lá de Indaial, ao André Dyer, lá de Joinville, que está aí conosco também para fazer esse debate de hoje à tarde. Eu vou passar a palavra para cada um dos senhores debatedores para se apresentar nesse primeiro momento. No segundo momento, cada um vai ter seus comentários acerca da MP 927 e do que vem pela frente, né? E isso é fundamental para a gente. E num terceiro bloco, a gente vai fazer as perguntas, os debates sobre as perguntas que chegarem e tentar explicar para as pessoas que estão linkadas conosco. Não temos ideia nenhuma, absolutamente não nos passa pela cabeça resolver todos os problemas do mundo aqui nessa live. Não é essa a proposta. A proposta realmente é a gente colocar temas em debates, aliviar um pouco a dor do empresário que está lá no interior, levar para ele, para o advogado, para o empresário, notícias reais, duras, mas boas também, né? Que a gente está bem antenado, bem ligado. Muito obrigado. Eu vou primeiro passar a palavra, por uma questão até de educação, para a doutora Vólia, para se apresentar. Fique à vontade, doutora, por favor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa reunião virtual.
Quero agradecer a iniciativa da FACISC, o convite do Dr. Murilo, cumprimentar também o Dr. Nelson, Dr. André, doutora Rejane, e todos aqueles que estão aí idealizando e ajudando, o Diego, né, com quem também a gente está aí ajudando a formalizar. Eu sou professora, autora, desembargadora aposentada, não sou do quinto, concursada, e agora advogada trabalhista. E tenho vivenciado essa pandemia, porque, diferente um pouco da sua fala, já há desemprego, não tem como o empresário segurar tanto tempo de isolamento social. Vários clientes meus, cinemas, restaurantes, que não sejam aqueles que estão funcionando, supermercado e farmácia, vários já praticaram a despedida em massa. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Estou dando espaço aqui para os demais colegas também se apresentarem. É um prazer e agradeço muito. Doutora Rejane, por favor, a senhora. Doutora Rejane? Voltei, doutor Murilo. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma honra estar participando hoje dessa live ao lado da professora Volha, doutora Volha, e desses eminentes juristas catarinenses, aí encabeçados pelo doutor Murilo, doutor André. Agradecer de modo especial ao doutor Johnny, a FACISC pela oportunidade, e dizer que eu sou advogada, especialista em direito do trabalho, e hoje sou vice-presidente do CEMI, que é o Conselho Estadual da Mulher Empresária. Muito obrigado. Doutor André, por favor. Muito boa tarde a todos. Sou André Dyer, advogado empresarial trabalhista, sócio do Dyer e Jacob Advogados. Estou como diretor jurídico da FACISC, fazendo esse trabalho em conjunto com o Dr. Murilo e toda a equipe associativista de Santa Catarina. Também sou professor de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, na pós-graduação da Católica de Santa Catarina e da Univille, tanto em gestão de pessoas como em direito do trabalho. Vai ser uma satisfação discutir com vocês mais uma vez esse tema. Todas as terças estamos apostos nesse tocante. Doutora Volha, muito obrigado por ter vindo e saber que você já nos ajudou muito na reforma trabalhista, quando editou determinados livros, obras que foram interessantes nos estudos, e que também a doutora Rejane, o doutor Nelson Bornhausen, o doutor Murilo, vai ser muito bom aprender e compartilhar com os amigos. Doutor Nelson, por favor. Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para debater e conversar com vocês, todos com bastante expertise no campo jurídico, para poder colocarmos aí para os nossos associados e para toda a classe empresarial e também a classe trabalhadora o que realmente está por vir, o que mudou e o que não mudou, para entendermos de uma forma mais fácil e eficaz todas essas medidas que vêm sendo tomadas. Eu atualmente estou como presidente da Associação Empresarial da cidade de Gaspar, cidade que fica aqui no Vale do Itajaí, cidade de 70 mil habitantes, e sou do setor imobiliário, trabalho no ramo imobiliário, e estamos juntos aí para tentar trazer as nossas dúvidas e conseguir esses esclarecimentos da melhor forma possível. Muito obrigado, doutor Nelson, muito obrigado a todos, obrigado pelas apresentações. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado da FACISC, sou aluno de todos vocês, aluno do André, aluno da Rejane, da doutora Volha, vim aqui para aprender com vocês. Senhores, muito obrigado. Doutora Volha, suas impressões, por favor. Bom, aqui no Rio de Janeiro ainda está lenta a curva, né? O pico está ocorrendo, mas eu acho que em São Paulo, talvez porque mais lotada, né, com uma densidade demográfica maior, São Paulo está sofrendo um pouco mais que o Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, os restaurantes, o comércio em geral, eles não estão suportando e o desespero posso reduzir salário, se eu demitir é força maior, se eu demitir é caso
fato do príncipes, o que eu pago, posso tirar para quem está em home office ticket de refeição, isso é, são inúmeras as circunstâncias e as dúvidas. Então, a minha impressão é que enquanto não vier a próxima medida provisória, que pelo menos o Paulo Guedes, o ministro, prometeu até quinta-feira, enquanto não vier, a gente não vai ter uma segurança jurídica e despedidas ainda vão ocorrer em virtude disso. Então, essa é a minha impressão inicial. Eu acho que só depois do MP é que a gente vai ter uma certa estabilidade nas relações de emprego. Doutor André. Bem, as minhas impressões iniciais, acredito que a gente já tenha tomado frente aí de algumas iniciativas interessantes para o empresariado, que é sempre importante recapitular. Tínhamos muitos instrumentos já na lei, né, em cima disso, de férias que foram criados até na medida provisória, acordos coletivos para serem feitos, já era prevista essa condição anteriormente na questão de negociação coletiva, também com a possibilidade de compensação de jornada pelo artigo 61 da CLT, em caso de força maior, né, home office, agora que foi mais bem editado pela medida provisória do que antes nós havíamos feito, mas também já com possibilidades anteriores. E o que eu noto é que o empresariado realmente está com dificuldades na tomada de decisão, não é por menos, os seus negócios estão com essa dificuldade muito grande, uma ansiedade muito forte, noto determinadas situações até vindo de modo até um tanto quanto desproporcional, às vezes, mas entendido, digamos assim. O artigo 486 tem sido muito cogitado, dizer que agora o governo então vai pagar essa conta toda quando ele dispensar os empregados, porque foi ele que deu causa ao fechamento. Então, eu acredito que a ansiedade do empresariado nesse momento inicial está nesse tocante, nesses pontos que a gente falou. O que fazer, né? Muitos já tomaram iniciativa e fizeram o que foi possível tendo caixa, porque a área trabalhista necessita do caixa empresarial de receita nesse primeiro momento. Mas eles carecem ainda de outros posicionamentos, e é por isso que a doutora Volha falou da MP nova que deve vir aí a seguir. Doutora Rejane. Problema na audição. Doutor Nelson, então, são as dores do pessoal aí do Vale, doutor Nelson. Bom, as dores são muitas, né? Bem, enfim, aqui, o que tem acontecido aqui até então, a maioria das empresas aqui acabaram entrando em férias coletivas com seus funcionários, e muitas, até o dia 1º agora, têm dado folga remunerada para esses funcionários, sem saber efetivamente o que está por vir aí pela frente, né? Porém, a preocupação maior aqui das empresas da cidade de Gaspar, posso falar até no Vale do Itajaí, abranger até o estado, é o que vai ser daqui para frente, porque conseguir manter esses trabalhadores em casa é algo que não tem possibilidade, não tem capital para isso, né? Então, a preocupação é o que fazer, como fazer sobre essa medida provisória, esses acordos que já existem, que estão por vir, entender isso do lado jurídico, essa questão jurídica de uma forma mais clara aqui para toda a classe empresarial, e como eu já havia dito anteriormente, muitos dos empresários do setor têxtil aqui da região, eles são também os próprios trabalhadores da empresa, são os que mais empregam, também são trabalhadores. E essa questão jurídica para eles muitas vezes tem sido complicada. A associação aqui de Gaspar já emitiu parecer jurídico e passou isso para eles, mas ainda assim todas as dúvidas, todos os questionamentos aparecem incertezas nas tomadas de decisões, né, desse futuro próximo aí que está por vir. Doutora Rejane, suas primeiras impressões, por favor.
Obrigada. Bom, desde a decretação da pandemia, no dia 11 de março, pela OMS, o empresariado vem se movimentando em relação às medidas e que medidas tomar. Eu acredito que grande parte desse grupo, a maioria desse grupo, tenha tomado algumas ou tenha feito algumas orientações já na linha daquilo que a própria MP 927 trouxe, mas, para mim, especialmente, talvez o que seja o ponto mais crítico é que a MP, e essa crise toda, trouxe a necessidade do diálogo. E talvez o grande desafio que o empresariado, assim como os trabalhadores, porque também tem seus direitos que precisam ser garantidos, é justamente o avanço no diálogo. Então, muitas das proposições da MP, da nova que virá, como muito bem lembrado pela doutora Volha, e aí outros dispositivos elencados na CLT, eles necessariamente precisam da autorização ou de uma negociação, justamente para fazer valer aquilo que a própria reforma trabalhista trouxe de mais forte, que é o negociado sobre legislado. E hoje o que nós temos aí, em alguns setores, ou grande parte dos setores, infelizmente, é uma resistência por parte de alguns sindicatos em negociar. Então, talvez um dos maiores desafios que nós tenhamos encontrado, ou da minha experiência particular e pessoal, seja justamente o avanço nesse diálogo, o avanço nessa negociação. Porque, embora muitas vezes trabalhador e empregador e trabalhador tenham essa vontade, esse desejo, infelizmente, às vezes acaba surgindo esse impasse que é uma entidade que acaba não avançando. E, bom, enfim, para aí a gente vai discutindo mais. Ótimo, ótimo. Gente, eu queria botar na mesa 2 assuntos. Na mesma ordem que foi as apresentações aqui, os primeiros impressos para comentários. Queria comentar um assunto, é o artigo 486, né, que o Bolsonaro falou na imprensa, falou de uma maneira muito leiga, né, muito desavisado, e passou uma impressão, me parece, equivocada. Queria ouvir vocês sobre isso também, até porque esse artigo ele fala em indenização e fala em motivação. Não sei se a motivação realmente é os decretos ou é a doença, né? E primeiro ponto é esse. Segundo, que se indenizar, não indeniza rescisória, indeniza 40%, mais aviso prévio, e olha lá. Esse é o primeiro assunto que eu queria botar na mesa. E o segundo assunto é falar um pouquinho assim, o que eu posso negociar, né? Por exemplo, a Companhia Azul, ela de aviação, ela suspendeu todos os contratos de trabalho de todo mundo fica em casa 6 meses sem receber e voltará daqui a 6 meses com 6 meses de garantia de emprego. Então, ela está resolvendo 12 meses para frente. 6, uma pessoa em casa sem receber. Murilo, foi fechado seu microfone. Ouvi esses 2 assuntos sobre vocês, sobre o artigo 486 e o que eu posso negociar com os trabalhadores. Lógico, isso à luz do artigo 2º e 3º da medida provisória 927. Doutora Volha, por favor. Bom, vamos lá. Em relação ao 486, né, o factum principis, eu diria que primeiro a gente tem que entender que pela redação, né, pelo texto literal da CLT, só vai ocorrer a força maior, lembrando que caso fortuito e força maior para a CLT é sinônimo, não tem o mesmo conceito lá do direito civil, se a empresa ou um dos seus estabelecimentos for extinto em decorrência disso. É claro que a gente pode aqui defender uma interpretação extensiva, demitir parte dos empregados para sobreviver, e esses demitidos em virtude da Covid-19 é força maior, mas não é o que está no texto. No texto eu tenho 5 filiais, 2 em shoppings, que são casos dos meus clientes, estão fechando os estabelecimentos extintos, faliram, quebraram. Então, a empresa está mantida, mas o estabelecimento está fechado. Então, vamos por parte. Se o estabelecimento foi fechado e os empregados demitidos em decorrência disso, eu não tenho dúvida que é uma força maior, porque isso é um evento imprevisível de ocorrência, e em caso de força maior, que extingue o contrato de trabalho, não é devido, segundo a minha posição, ao aviso prévio, porque você só pré-avisa quem você vai demitir e sabe que ele pode cumprir o aviso. Nesse caso, a imprevisibilidade é a característica da força maior. O patrão, ao invés de 40%, paga 20%, na forma, salvo engano, do artigo 16 ou 18 da Lei 8.036.
saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas se tiverem, e 13º proporcional. Bom, e o factum principis? O factum principis é um gênero do qual, é uma espécie da qual a força maior é gênero. Isto é, se aquela atividade foi paralisada por determinação do poder público e, em virtude disso, ela foi extinta, um ou mais estabelecimentos ou a empresa toda, e, em virtude dessa extinção, os empregados foram demitidos, inclusive os estáveis, porque extinto o emprego extingue a estabilidade, aí sim, apenas os 40 ou 20, porque aí há uma controvérsia se é 40 ou se é 20, a autoridade que determinou pagaria. Vamos falar melhor. Por exemplo, um dos meus clientes é um dos maiores cinemas do país. Por determinação do Estado, eles foram fechados. Não pode ter teatro, cinema aberto. Então, ele está fechando, se eu não me engano, 65 unidades em cidades menores. Fechando, extinguindo, demitiu todos. Esse é factum principis. Por quê? Porque a autoridade agiu discricionariamente, que se fosse vinculado não seria factum principis, porque ela poderia escolher, dentre aquelas atividades em que dão multidões, isso é, pessoas aglomeradas, se ele iria mandar reduzir o convívio e aconselhar o isolamento, ou se ele ia proibir e paralisar a atividade. Em virtude dessa paralisação temporária, ele extinguiu. Essa extinção paga o patrão saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais, e, entendo eu, não é devido aviso prévio, eu sei que há autores que defendem que eu acho que se a extinção for espécie do gênero força maior, não tem aviso prévio, e a autoridade pagaria apenas 20% ou 40%, dependendo aí de quem é. Então, a única diferença em se defender a extinção pelo 502, força maior, ou a extinção pelo 486, é a indenização adicional sobre o fundo, para quem fica. Mesmo assim, pela minha experiência, o Ministério Público e o réu, né, se ele for incluído no polo passivo, e se for competente à Justiça do Trabalho, que isso é uma outra controvérsia, ele vai fazer tudo para dizer que ele não é o devedor, vai dizer que o ato não era discricionário, que era vinculado. A propósito, no Rio de Janeiro, a gente tem a nossa primeira ação civil pública envolvendo todo o Estado, incluindo a União, incluindo o Estado e o município, dizendo que se declare que é factum principis aqueles empregados demitidos em virtude do coronavírus. E o pior, o Ministério Público nem fala quando for extinta também a atividade. Então, esse é o primeiro ponto, né, do debate. Acho que a gente pode, sim, ir para o factum principis, mas ele é uma exceção. Por exemplo, restaurantes, alguma loja, uma mercearia, algumas atividades da indústria, se elas continuam trabalhando porque não houve uma determinação do governo de fechamento, mas em virtude do isolamento social ou até do tipo de faixa etária de empregados, são empregados mais idosos, são empregados, e por isso a maioria não está trabalhando, e por isso a empresa quebra, ou um dos seus estabelecimentos quebra, aí não é tido como factum principis nem força maior, porque não houve extinção da atividade, e sim redução da clientela. Então, ela funciona, mas funciona com poucas pessoas, só é força maior para aqueles estabelecimentos extintos e cujos empregados foram demitidos. Eu já li vários artigos, já participei, eu acho que de 22 lives ou de meetings desde esse do coronavírus, e já vi opiniões de professores de direito administrativo, como Carvalhinho, quem eu gosto muito, meu amigo, até pessoal, pessoas de direito do trabalho, direito constitucional, tem opinião para todos os lados, mas uma coisa é quase unânime: é um fator imprevisível e é uma força maior. O factum principis é que está aí na controvérsia, se a gente pode, em determinadas situações, dizer que é passar essa responsabilidade para o empresário, e eu entendo que sim,
pode, mas não é tudo, não são as verbas da rescisão, é apenas a indenização adicional do FGTS. Em relação ao artigo 2º, eu separaria a medida provisória em duas partes, né? 3 partes. A parte introdutória, que diz que se aplica a domésticos, a urbanos, rurais, aprendizes e até estagiários que não são empregados. E as 2 outras partes, que são os atos bilaterais e os atos unilaterais que o patrão pode tomar sem a concordância do empregado. Os atos bilaterais estão no artigo 2º e, excepcionalmente, nos artigos 3º e seguintes. E no artigo 2º, a gente tem ali uma dicotomia, até na fala da doutora Rejane. Apesar do 611-A da CLT dizer que as normas coletivas prevalecem sobre a lei e, obviamente, sobre o ajuste escrito entre empregado e patrão, excepcionalmente como uma medida de exceção e até num conflito de normas, o artigo 2º diz que o ajuste feito entre patrão e empregado, desde que não viole a Constituição, prevalece sobre a norma coletiva. Então, nesse sentido, é possível tudo. Exemplo, o que a Azul fez, suspender os contratos de emprego para os empregados não trabalharem e nada receberem nesse período em troca de uma estabilidade, de uma garantia de emprego. Pessoalmente, eu acho que os extremos são muito ruins, isso é, cumprir o artigo 3º da Lei 13.979, que diz que aqueles que se mantiverem em casa, em isolamento social, quarentena e etc., recebem os seus salários, isso é, eles não trabalham, mas recebem tudo, isso é extremamente oneroso para o patrão, vai quebrar, a economia vai para o buraco. A gente vai ter uma época de recessão e um índice de desemprego enorme. Por outro lado, também deixar o contrato suspenso sem o empregado não receber nenhuma contrapartida, também é dizer para esse empregado que ele vai morrer de fome, que ele não tem como sobreviver. A gente vai ter aí a volta da violência social mais acirrada do que já é. O ideal seria o que provavelmente a medida provisória que vai sair até quinta-feira é permitir que esses ajustes, inclusive ela ratifica aqueles feitos antes das respectivas medidas provisórias, que esses ajustes feitos entre patrão e empregado para suspender o contrato, que o empregado possa movimentar ou o dinheiro do FAT ou do seguro-desemprego. O meu medo é que ele coloque um teto. Inicialmente, o teto era o valor de até 3 salários, né? Agora já estão dizendo lá o teto do próprio seguro-desemprego. Então, para aqueles que recebem mais que R$2.000, eles vão ficar numa situação muito difícil. Eu entendo que é válido manter o empregado em casa, sem trabalhar, recebendo, mas aquilo que ele vier a receber, as partes ajustam uma outra nomenclatura como ajuda de custo, para que sobre esse valor não incidam os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, já que a própria MP diz que prevalece sobre outros diplomas normativos, não é só a CLT. Então, acho que podem, por exemplo, ajustar mudanças de atribuições. Olha, eu sempre fui motorista, não tenho como trabalhar, porque a linha de ônibus reduziu, então só 1/3 dos empregados estão trabalhando. É justo, então, o patrão combinar comigo que eu vou, nesse período, ficar, por exemplo, trabalhando na internet, fazendo divulgação, ajudando a montar banner, a preencher formulário, isso é, tudo que a gente não via no passado, que eram aquelas alterações absolutamente diversas do contrato de trabalho, agora eu entendo que, mesmo havendo prejuízo, é possível fazê-lo. Eu diria mais, pela primeira vez, a gente tem que, ao ponderar princípios, priorizar o princípio da preservação da empresa, da função social da empresa, da solidariedade, da manutenção de postos de trabalho, da segurança da economia e da saúde de todos, acima do princípio da proteção ao trabalhador, do qual o princípio da norma mais favorável seria um dos itens. Então, a gente vai afastar nessa época de força maior, nessa época de exceção. É bom lembrar que a medida provisória
provisória 927, ela está sendo feita, e o seu artigo 1º menciona isso, de acordo com o Decreto Legislativo 6, que declarou a calamidade pública. É importante dizer que já há uma liminar dada pelo ministro Marco Aurélio no sentido da constitucionalidade desta medida provisória. O que eu, acho arriscado para o empresário é o ajuste bilateral para reduzir salário, mesmo reduzindo proporcionalmente a jornada. Isso porque o artigo 7º, inciso 6, é claro, dizendo que redução de salário só por acordo e convenção coletiva. Tanto que nos bastidores, tentando ajudar aí as medidas provisórias, os demais advogados, o meu aconselhamento, isso inclusive está no meu artigo, que está lá no meu Facebook, eu aconselho que haja uma previsão na medida provisória de um acordo coletivo express, olha o nome. Por que express? Porque não dá para o empresário esperar e cumprir os requisitos que estão lá no 617 da CLT. 8 dias para notificar, fazer a assembleia, chamar o sindicato assumir a negociação, se ele não quiser mais 8 dias a federação. Não dá tempo disso tudo. Aqui, inclusive, já saiu, inclusive, um ato do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, dispensando de realização de assembleia para que os sindicatos pudessem negociar. O grande problema, e a Rejane já falou disso, é que pelo menos no Rio de Janeiro, e os meus clientes que têm filiais fora do Rio, os sindicatos de trabalhadores não estão autorizando redução de salário maior que 25%, e 25% não atende aos anseios do empresário, ele vai quebrar. Quer dizer, tenta proteger extremamente o trabalhador e acaba desprotegendo porque extingue postos de trabalho. Então, acho que a medida provisória virá também para dar essa tranquilidade, porque se ela tiver uma previsão de que a redução salarial praticada pelo patrão será reposta por dinheiro do FAT ou do seguro-desemprego, aí a constitucionalidade ela pode ser garantida. O que não pode é o trabalhador sentir essa redução ou ficar sem trabalhar nada e não receber nada e não ter nada em troca. Isso é o objetivo aqui, é tentar não ir para os extremos, nem proteger demais a empresa, nem proteger demais o empregado, e chegar a um denominador comum. Acho que eu consegui falar dos pontos, a gente terá outros pontos ainda para falar, mas eu sei que nós temos outros ilustres debatedores, então devolvo a palavra aqui para o doutor Murilo, para que outros possam também abordar o assunto. Professora Wole, eu estou um pouco sem respiração, estou tentando recuperar minha respiração, mas não é pelo Covid, não, é pelo que eu ouvi aqui, fiquei quase emocionado. Acordo Coletivo Express realmente é uma inovação no direito do trabalho, realmente parabéns, né? Vou tentar pegar com a federação o voice da senhora, não vai a imagem não, mas o voice, mandar para a senhora de tudo isso, para a gente divulgar, porque realmente é uma verdadeira aula. Doutor André, vou lhe passar a palavra, com um certo medo aí, porque realmente estou lhe entregando um problema agora na mão, doutor André. Pois é, mas o legal do debate é isso, porque assim a gente constrói as ferramentas jurídicas com as pessoas que conhecem o assunto, né? Nessa minha jornada aí de 15 anos de advocacia empresarial trabalhista, uma das situações que eu mais aprendi é a gente conseguir separar a academia da consultoria empresarial. Então, quando a gente é professor, a gente consegue até construir de uma determinada forma, um pensamento, mas na hora de aplicar o diploma jurídico, nós precisamos saber aquele interesse e aquela segurança jurídica que o empresário vai ter. Então, são nesses pontos que eu gostaria de me ater aos comentários. Em relação, primeiramente, a esse artigo 486 da CLT, que, entre aspas, manda conta da indenização dos 40% do FGTS para o poder público que deu causa, eventualmente, ao fechamento dos estabelecimentos, é uma consulta que eu tenho recebido desde o final da semana passada. Então, assim, neste tocante, eu diria para ser o último ponto dos últimos que a gente fosse aplicar com as empresas. Por que eu digo isso? Porque está motivada a forma
do porquê que o poder público está fazendo isso. Ele não está fechando deliberadamente essa questão, ele está fechando por um estado de calamidade, por uma questão que o poder público sobressai em relação ao interesse privado, o interesse público, melhor dizendo, em relação ao privado. Então, neste tocante, é evidente que o próprio artigo 486, nos seus parágrafos, dá a chance de resposta pelo poder público. Então, no momento que você disser para o empresário, você consegue aplicar, eventualmente, num shopping center, porque o cinema todo está fechado, porque os shoppings estão fechados, não é porque o governador do estado, por exemplo, no Rio Witzel, ou aqui em Santa Catarina, como precursor, o Moisés fez. Ele está dando isso pela motivação de força maior. Então, o empregador vai me perguntar, e aí, eu fecho o meu restaurante, eu demito todo mundo, os 40%, paga-se com garantia o próprio poder público? Eu diria para ele, não. Você tem outras ferramentas antes e depois a gente verifica nos últimos casos, porque o argumento de defesa do Estado é muito forte nesse momento. Então, eu aplicaria com muita cautela o artigo 486 da CLT. Eu não diria para a gente conseguir aplicar, mesmo num caso de interdição ou fechamento direto já do estabelecimento. Eu teria um posicionamento do próprio empregador no tocante ao risco da ação e explicaria para ele o risco da ação, caso queira. Eu hoje delimitaria melhor em fazer situações, entrando já agora na MP, que é a outra motivação que o Murilo colocou para a gente estar tratando dos assuntos, que a todo momento tem colocado. Primeiro, em qualquer assunto da MP, principalmente porque a medida provisória fala em respeito, nessa sua introdução, não só ao estado de calamidade, mas também aos limites da Constituição Federal. Então, eu colocaria o quê? Eu colocaria sempre priorizar os acordos coletivos, sempre, em qualquer matéria, e dentro dos limites. As férias coletivas, eu pergunto sempre para o sindicato laboral. Ontem perguntei para o da saúde, aqui para o doutor Pizeta, vamos assinar isso aqui em conjunto? Ele falou, podemos, vamos assinar. Então, eletronicamente, eu estou fazendo a MP, com as motivações, com as formas de pagamento flexibilizada, conforme ela está, mas via acordo coletivo. Depois, tentando ver, não deu, fazemos umas férias individuais, por exemplo, um home office mais bem flexibilizado. Mas estamos tendo que tomar alguns cuidados em alguns pontos da MP, por exemplo, está, entre aspas, flexibilizada a questão de exames médicos admissionais e também de exames médicos periódicos. Eu diria assim, se você conseguir fazer agora, faça. Se conseguir fazer agora, faça o exame. Não deu, aí sim, você posterga por os 30 dias. Até porque a MP se contradiz no momento ali, num parágrafo subsequente ao que fala desse tocante, que se um médico perceber que aquele empregado estaria teoricamente com uma doença, ele teria que ser imediatamente encaminhado. Então, você vê que você está amarrado com o médico do trabalho ali. E por que me preocupa isso? Não seria a minha posição, André, defensor empresarial. Não, seria a minha posição apenas cautela. Por que eu digo isso? Porque nós já estamos vendo posição da Matra, estamos vendo posição do Ministério Público do Trabalho, em que depois a última coisa que o empresariado vai querer é dor de cabeça no assunto. Ele vai ter que saber, no mínimo, a questão dos riscos que ele está correndo quando vai aplicar as medidas. Então, assim, eu sou, neste momento, fanático pelo acordo coletivo, fanático. Até porque, em redução de jornada e redução de carga horária, hoje, independente da CLT, nós temos a matéria constitucional para estar trabalhando. Então, hoje mesmo, fiz com uma empresa do ramo alimentício, aqui muito conhecida aqui da região, já uma possibilidade de negociação coletiva nesse sentido. Para quê? Para dar força de lei. Eu acredito que isso é que a gente está precisando nesse momento. Como tem mais debatedores, já vou devolver a palavra pelo costume que eu estou vendo que o Murilo sempre... André, por favor, vamos lá, para os outros debatedores conseguirem também arguir e contribuir aí conosco. Vou passar a palavra à doutora Rejane, que o doutor André é professor, né? O professor tem esse jeito, né, de explicar as coisas para todo mundo com calma e com muita tradição aí, é o jeitão dele, é um professor eterno. Rejane, por favor, fica à vontade. Bom, consegui agora colocar o áudio. Professor Murilo, que já foi meu professor, inclusive, né? Nos tempos da Univale, né, professor Murilo? Gouveia dos Reis. Bom, eu trouxe esse assunto, professora Volha, em relação, especialmente da negociação, porque
eu também comungo do entendimento do doutor André, que a rescisão, a utilização desses artigos que provocam a rescisão, eles precisam, sim, necessariamente da extinção do negócio, né, do encerramento das atividades, por determinação dos órgãos públicos, e também entendo que a preservação do posto de trabalho, ela deve ser feita a todo custo, né? Lembrando, a gente tem o negócio, a gente tem as empresas, a gente tem todas as histórias estabelecidas, mas a gente também tem uma família, e a gente também pensar que essa pessoa, ela fica à mercê de uma possibilidade de emprego, quando não pode nem sair de casa para procurar, a gente também precisa ter esse olhar. Afora essa ponderação, essa reflexão, eu continuo apostando também nos acordos, na tentativa, mas, como eu disse, a gente tem muita resistência de alguns sindicatos em relação a isso. Já pensei várias coisas, professora Volha, mas, assim, uma delas foi, inclusive, utilizar ali a saída do 510A da CLT e constituir uma comissão interna, mas também temos uma série de requisitos que precisamos obedecer para poder constituir essa comissão interna. Essa comissão interna também passa a ter estabilidade de 1 ano, enfim, uma série de situações assim. Mas a minha colocação aqui, voltando a essa questão na tentativa de reduzir jornada e reduzir salário, que me parece seria a alternativa mais adequada para alguns setores, seria no sentido, ora, eu tento buscar o sindicato para fazer a negociação, há uma negativa do sindicato, a ideia seria, então eu poderia, até diante das suas colocações, baseada aí no artigo 2º, não é? E aí a força maior e tudo mais, e para que justamente eu não tenha aí um fechamento da empresa, fazer um documento, fazer uma negociação interna e protocolar no Ministério da Economia, até porque esse protocolo hoje é digital, né? A gente precisa fazer o protocolo digital de qualquer negociação, de qualquer situação que tenha sido feita. Seria uma alternativa que me parece que seria aí, não sei, o que a senhora pensa a respeito disso, os outros debatedores pensam a respeito disso, mas eu ainda prefiro acreditar também que a negociação coletiva seja a possibilidade mais viável, a utilização aí da redução da jornada com a redução do salário e outras medidas também, como a utilização de banco de horas, eu penso que seja uma saída também importante para ser utilizada nesse sentido, mas, sobretudo, na situação que nós temos hoje concretamente, onde há ainda uma polarização e muita resistência de alguns setores no avançar desse diálogo, é correr risco. Me parece que é isso, porque, como muito bem salientado aqui, muitas vezes nós temos um distanciamento entre a teoria e a prática. E numa situação dessa de emergência, de urgência, precisamos ser práticos e, na maioria das vezes, o dono do negócio ele precisa correr risco. Então, eu não teria uma outra sugestão se não correr risco nessa situação, porque daí uma demissão de 400 empregados, por exemplo, eu corro o risco também de ter uma liminar de um sindicato que me impossibilite, onde eu tenha a necessidade de reintegrá-los, e aí a coisa fica sem controle. Enfim, na verdade não é uma colocação, eu trouxe mais assunto para fomentar o debate, é mais isso. Eu queria ouvir um pouquinho, doutor Nelson, especialmente sobre as dores da região de Blumenau e do Vale, né? O pessoal, como ele participa da associação comercial, ele está muito, muito ligado, muito antenado, pessoal, né? O que o pessoal está falando aí sobre, se falou alguma coisa sobre a demissão das pessoas, evitar essa demissão, vocês estão falando como depois das férias, o que imaginam fazer, doutor Nelson? Bom, uma preocupação aqui, bom, primeiramente, né, deixa eu colocar aqui, falar depois dessas aulas que tivemos aqui, fica um pouco complicado, ainda mais que os termos jurídicos não são a minha praia, né? Mas, enfim, falando das empresas, após essa retomada no trabalho, algumas que iniciaram ontem, outras vão iniciar amanhã e gradativamente muitas vão voltando, existe uma preocupação muito grande com o decreto do governador aqui do estado de Santa Catarina, por força de, principalmente, o comércio não estar funcionando, o comércio está fechado. E o comércio é a porta de escoamento de todas as mercadorias a serem produzidas. Então, eles estão agora naquela onda. Nós vamos produzir para quem? Nós vamos vender para quem? O estoque que nós temos, nós vamos enviar para quem? Por exemplo, muitas das empresas aqui que são do setor têxtil, elas produzem para grandes magazines. Ou seja, são grandes lojas que contratam o serviço deles com exclusividade.
tem uma empresa de um associado meu, que ele está com 300 mil peças dentro da empresa dele. Essas peças estão com estampas que são exclusivas, que não podem ser revendidas, estão etiquetadas, e o Magazine cancelou esse pedido dele. Então, ele está com todo esse prejuízo dessa produção dentro da empresa dele e ele não pode reutilizar isso. Tá? O que acontece? Todo o capital de giro dele foi em cima desse trabalho, dessa produção, e agora ele fica sem saber o que fazer, né? E aí, a minha empresa agora tem quase 25 anos. Eu fecho as portas, demito todo mundo, ou eu retomo o trabalho e vou produzir para quem agora? Se eu não tenho mais nenhum capital de giro para recomeçar uma nova linha de produção. Eu gostaria de ouvir, de verdade, a questão jurídica com relação a isso, sobre essa situação, porque essa situação que eu dei aqui como exemplo, ela tem sido muito comum aqui no Vale do Itajaí, porque grande parte das empresas produzem para esses grandes magazines. Obviamente que por força de contrato entre empresa e magazine, devido à lei da oferta e da procura, porque se essa empresa sair do magazine, deve ter mais 10, 20, 15 empresas querendo pegar o lugar dessa empresa, o magazine acaba tendo essa força de simplesmente cancelar o pedido e ponto final, né? Então, como é que ficaria essa questão jurídica com relação a isso? Porque isso sim pode acabar fechando muitas das empresas que temos aqui na região. Dom Nelson, muito obrigado. Essa é uma questão muito mais direito civil do que direito de trabalho, né? Ontem ainda eu estava assistindo na internet a Luísa Helena, do Magazine Luiza, né? Eu fui advogado do Magazine durante 5 anos. E ela estava dizendo, nessa live que ela fez lá, olha, nós não vamos vender se não há público para comprar. Nós precisamos passar esse momento, mas a gente não queira passar esse momento de crise, né? E eu vou fazer aqui um paralelo, vou roubar 3 minutinhos de todo mundo, um paralelo entre a guerra e a crise. A crise tem tempo para acabar. Daqui a 2 meses teremos outro cenário e daqui a 3 terá passado a crise. Com toda certeza. Quanto a isso, não há dúvida. A Itália já está começando a fazer a curva para baixo, a China já se recompôs, com todos os cuidados necessários. Então, a crise vai passar. Numa guerra que o teu avô, o meu bisavô passaram, foram anos e tu não sabia o dia que ela ia acabar. E passaram bem. Estamos aqui agora, grande parte da nossa miscigenação aqui em Santa Catarina é italiano, alemão, passaram guerras. Então, foram anos, nós vai ser meses. Então, o povo da FACISC está muito bem treinado para passar esse tipo de crise, né? Que é uma guerra em miniatura, vamos chamar assim. Nós estamos bem organizados, com generais, com capitães, com os times bem organizados, e não vai ser isso que vai nos quebrar. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Passaremos trabalho? Sim. Estamos passando e pronto. Não vamos fugir desse problema, né? Os magazines precisarão recomprar. A FACISC já está com um grupo pensando pós-Covid, né? Talvez comprar de nós mesmos, vender dentro do Estado, e tudo é um grupo que está pensando já como é que vai ser após o Covid, né? Gente, isso está sendo discutido aqui. Nós participamos também de grupos nacionais da nossa confederação. Isso tem uma articulação por trás. Isso está funcionando efetivamente. Eu queria colocar um próximo assunto na mesa sobre a nova MP, né, e como será o pós-Covid, para a gente começar a falar um pouquinho das ações que possam surgir, das defesas que possam surgir, né, das possibilidades do que deveria vir nessa nova medida provisória, o que realmente ia fazer diferença, né, nos nossos clientes, efetivamente, isso é muito importante. Mas eu queria convidar vocês antes para a live da manhã. A live da manhã, 2 horas, como todos os dias, é uma live tributária, né? Vamos falar um pouquinho de tributos, vamos falar com a Rúbia, que a Rúbia é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, vai estar na nossa live, a Nadir, que é presidente da Enflo. A Enflo é a 2ª maior associação comercial de Santa Catarina, né? Efetivamente. Então, depois de Joinville, é a Enflo, que é a maior associação, se eu não me engano, se não é a maior, né? O Ortigara, que vem lá também de Itapema, do lado de Camboriú, que tem uma atividade muito comercial e deve estar sofrendo muito com isso. Então, amanhã vamos ter uma live tributária sobre os tributos que a gente paga e não paga, o que pode ser retardado, né? Já estamos discutindo dentro da FACISC, para todo mundo ficar bem tranquilo, ações coletivas
que devem ser entradas a partir de semana que vem, convocar associações que têm interesse em fazer ações coletivas para retardar o pagamento de ICMS, pagamento de tributos federais, o que outros estados já estão fazendo. Então, isso já está caminhando no seio da FACISC, será veiculado a partir de quinta, de sexta, e a proposta já ajuizar as ações semana que vem. Mas queria voltar ao tema trabalhista para falar um pouquinho sobre isso, né? Como será o pós-Covid e o que deveria vir nessa medida provisória? Queria ouvir todos vocês que realmente pudesse fazer diferença na vida do empresário. Vou começar com o doutor André agora, para inverter um pouco as coisas aqui. Doutor André, por favor, fique à vontade. Para inverter, Murilo, a vida do empresário, eu acredito que as medidas elas passam não só pelo trabalhista, por outras áreas, mas vamos pensar pelo trabalhista no primeiro momento. Uma ideia de uma MP que fale de suspensão do contrato de trabalho, que acredito que vai ser ventilada daqui a alguns dias, aprovada em determinadas situações. Mas prevendo o quê? Tu suspende o contrato de trabalho, o empregado não recebe salário, vai receber aquele treinamento igual foi colocado na medida provisória no início da semana passada? Eu diria que não. Eu diria que neste momento nós teríamos que ver uma possibilidade de uma ferramenta como a liberação do FGTS, como uma criação de um seguro-desemprego, ou seguro-emprego, no caso seria para essa situação, para que a empresa não precise despender dinheiro para seus empregados, já que o contrato de trabalho vai estar suspenso, e efetivamente, conforme diz a doutrina, não há trabalho do empregado, então não tem trabalho, não tem pagamento de salário, mas tem o subsídio de vida para esse cidadão. Eu acredito que esse ponto é importante. O segundo ponto que eu vejo que passa pela ideia da gente ter liberações financeiras para as empresas com alguns recursos que estão aprovados no Congresso Nacional, mas que ainda não houve liberação de dinheiro para isso. Por exemplo, a gente cita demasiadamente já o fundo eleitoral, que tem 3 bilhões lá orçados para soltar para as campanhas. Não sei se vai ter campanha eleitoral, se não vai ter, se as eleições vão ser postergadas, mas esse recurso pode ser implementado. E eu defendo isso, nós dois defendemos com a FACISC e com a CACB isso lá em Brasília semana passada, para esse recurso ser liberado para a economia, não sei qual o critério, e outros fomentos. E queria aproveitar só para comentar um pouquinho ali que o Bornhausen comentou, a questão do comércio. Eu vejo que uma saída que pode ser feita, que eu estou recomendando para alguns clientes no departamento civil até do escritório, é que tente trabalhar de outra forma, né? De repente com uma entrega, de repente com um e-commerce, com alguma coisa na legislação que tenha nesse sentido. É uma reinvenção nesse momento, ele não pode operar aberto para o público, ele tem que estar isolado, mas ele pode, de repente, fazer alguma determinada entrega. Isso ia fomentar a questão da indústria poder produzir ainda determinados produtos. Vamos ver se isso eventualmente pode se cogitar. Seriam essas, acredito, as principais considerações, vou deixar para os colegas contribuírem também. Doutora Rejane, por favor. Acho que ela caiu a linha dela aqui. Voltei. Bom, a grande questão pós-Covid é porque, embora o senhor tenha colocado muito bem, doutor Murilo, em relação a essa crise que ela tem dia para acabar, mas é que, para alguns setores, essa situação ela ainda não se avizinha. E os reflexos dessa crise são a médio e longo prazo, inclusive. Tem setores que já prevêem aí uma recuperação a muito médio e longo prazo. Por isso, a grande questão é, talvez, com apoio no MP, com apoio aí no artigo 2º, quem sabe, estabelecer novas regras aos contratos que estão em vigor, para que possam ser revistas as condições de trabalho, claro, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição, para que possam ser revistas, porque vamos pensar assim, né, os contratos a gente poderia pensar em uma redução de jornada e de salário durante 3 meses, né, durante um tempo, enfim, como fez a Avianca durante mais tempo. Ou a suspensão, né, o caso do layoff aí durante mais tempo, né? Mas se efetivamente, ao final desse período, a empresa não conseguir se restabelecer, porque imagine que uma empresa aérea, por exemplo, até retomar as atividades, ou, por exemplo, as empresas que estão mais ligadas ao turismo, ao entretenimento, até retomar as atividades, e até que as pessoas voltem a se habituar, porque a gente também tem que pensar que toda essa crise, essa pandemia, está gerando um fenômeno muito interessante, né? São relacionamentos
relacionamentos que estão sendo feitos de uma outra maneira, o modo de consumo, ele está mudando, ele vai mudar, o modo que as pessoas têm se dirigido aos seus entes queridos. Então, essas indústrias, especialmente a indústria do entretenimento, enfim, até a aviação, enfim, me parece que essa recuperação, talvez ela tende a ser mais tardia. E aí, como fazer? Então, o que eu tenho pensado muito, acho que foi muito oportuna a sua colocação, pensar no pós-Covid, é talvez com base na MP 927 ou na nova que virá, e eu penso que a doutora Volia possa trazer aí com mais propriedade, aí, mais argumentos nesse sentido, alguma possibilidade de revisão de contrato, ou desses contratos, ou desses novos arranjos que serão feitos a médio prazo. Né? Então, a médio e longo prazo. Então, assim, eu fiz uma negociação, estabeleci algumas garantias, ou fiz alguns ajustes nos contratos dos empregados, mas que eu tenha a oportunidade ou a possibilidade de revê-los, claro, fazendo aí apresentação de contas e tudo mais que precisa ser feito, que precisa haver transparência em toda essa lógica. Mas o que talvez eu penso que seria o principal ponto é que há uma incerteza muito grande, e alguns negócios, para alguns segmentos, essa incerteza é muito maior de recuperação. Então, talvez prever nos contratos alguma garantia para revisão das condições, dos ajustes que serão feitos agora para um tempo posterior. Seria isso. Vou passar a palavra para a doutora Volia agora, que pode dizer o seguinte primeiro, gente. Dizer o seguinte: sucesso é o impulso com que você pula depois que bateu no fundo. Isso é uma frase de George Patton, que é um general americano da Segunda Guerra Mundial. A gente tem lido sobre isso para entender o que vem pós-Covid. Professora Volia, pós-Covid, o que deveria realmente ter na nova MP? Bom, também estou mais ou menos na linha da doutora Rejane. Eu acho que o impacto dessa recessão, do desemprego e da economia ainda é a médio e longo prazo. Alguns setores, como o comércio em geral, transportes públicos, eu diria que os trens estão sem funcionar, aviação aérea, até os rodoviários, tudo isso não vai se repor ou recompor depois que o isolamento social acabar. Vamos dizer que isso acabe em final de junho. Mesmo assim, eu entendo que a economia vai demorar de 1 a 2 anos para aquecer novamente para esses setores que estão sofrendo. Acho eu que a medida provisória não vai abordar a possibilidade de rearranjo, isso é, alteração do contrato de trabalho para até 2 anos. Não vejo isso, não foi uma intenção do governo. Eu acho que a intenção do governo, mesmo que tardia, é diminuir o índice do desemprego, porque, vamos pensar, se eu sou o empregado, eu não assinaria com o meu patrão a suspensão do contrato para não receber nada e não trabalhar. Eu prefiro que ele me demita, eu levanto o fundo, eu recebo o seguro-desemprego e daqui a 4 meses, depois que acabarem as parcelas, ele me readmite, aí sim, com novas condições de trabalho, repactuando e incluindo apenas um número mínimo. Eu acho que o governo pensou nisso, isso é, os milhares de trabalhadores que vão acessar o seguro-desemprego, que vão levantar o fundo, era melhor, então, ele garantir na medida provisória o acesso ao fundo e ao seguro-desemprego no período de suspensão do contrato. Mas lembrem, isso aí só salva postos de trabalho para aquelas empresas que já não estão agonizando a morte. Aquelas que já estão à beira da morte, isso não vai ser suficiente. Então, acho que o governo vem com algumas medidas, que é a redução de salário proporcional à jornada, com, vamos dizer, recomposição dessa perda salarial pelo seguro-desemprego ou pelo FAT, eles ainda estão discutindo se vai repor só 50% ou se vai repor os 100% da redução, se vai ser parecido, não sei se vocês lembram, com aquele PPE, Programa de Proteção ao Emprego, que foi uma lei que começou lá com a Dilma e o Temer continuou, mas que é um programa que hoje em dia já não tem mais eficácia, não se aplica mais, seria uma prorrogação, e
Mesmo fazendo isso, eu sinto que parte do judiciário vai entender que era necessária a norma coletiva para essa redução de salário. Por isso eu venho defendendo que a medida provisória traga o acordo coletivo express. Nós já tentamos, eu já tentei com vários clientes, deu certo para uma minoria, não deu certo para uma grande maioria, determinando que o sindicato tem 48 horas para assumir, notificando ao mesmo tempo sindicato, federação, confederação, não fazendo aquela sucessividade que determina o 617, e ao constituírem a comissão de negociação, muito parecido com a doutora Rejane falou, mas só baseado no 617, não no 510, ao constituírem a comissão de negociação, os próprios trabalhadores não concordaram com a redução de salário mais que 25%, quer dizer, não adianta, tem que ser uma imposição da lei, ninguém quer, eu também recebo dos meus clientes, para aqueles que eu faço consultoria, um valor fixo. Se ele me perguntar, posso baixar 70%? Eu vou dizer, não, pelo amor de Deus, 25%. É claro que se você deixar a escolha do trabalhador, ele prefere o desemprego. Ele prefere o acesso ao seguro-desemprego, claro, se ele tiver lá preenchido os requisitos, e prefere o acesso ao FGTS. Então, eu acho que o governo está um pouco atrasado, já deveria ter feito essa medida provisória desde ontem, para tentar segurar o desemprego e dar, vamos dizer, uma certa tranquilidade aos empresários e aos trabalhadores que possam, pelo menos a grande maioria, que ganha até 3 salários, para que eles possam manter os seus empregos. Não vejo, assim, com seus olhos que a economia vai ficar... Não, eu acho que vai demorar uns 2 anos para isso se recuperar. Foi um baque muito grande na economia, muito pelo isolamento social, mas torço, né, para que todos se mantenham, que se recuperem, empresários e empregados consigam aí. E lembro para acessarem lá o meu artigo na minha página do Facebook, é uma fanpage. Agradeço já de antemão a FACISC, a todos os debatedores, doutora Rejane, doutor André, o Diego, o doutor Nelson, todos que estão aí, principalmente ao doutor Murilo, que fez aí o convite. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Passar a palavra para as despedidas finais, doutor André, o senhor tem 1 minuto e 45 segundos, Nelson também, Rejane, e um tchau da doutora Vólia depois também. André, por favor, pode começar, por favor. Não, eu acabei pulando uma parte aí do seu pedido, que era o pós-Covid, ali o que se vê, vejo isso também, como a maioria dos colegas, muito longe de acontecer, né, mas um ponto que nós podemos citar do que tenha de medidas trabalhistas que a gente já fez, né, para alguns, como a Vólia mesmo falou, deu certo, para outros não deu certo, é um acordo coletivo, como fizemos para uma grande empresa, líder de mercado aqui na região norte do estado, no ramo imobiliário, que fez um acordo coletivo até o final do ano que vem, com determinadas flexibilizações com o sindicato laboral. Isso foi muito bacana, foi até antes da própria medida provisória, né? Então é uma ferramenta interessante, porque você vai precisar trabalhar isso para o futuro. Queria agradecer mais uma vez a iniciativa da nossa federação, da FACISC, em fazer uma live dessa maneira. Queria agradecer aos colegas todos, a Vólia, a Rejane, ao Nelson, ao Murilo, ao Diego, ao Gilson na FACISC, ao nosso presidente Johnny, e a todos. Acredito que dessa forma a gente vai, nesse momento muito caloroso e muito difícil, que estamos perdendo vidas. Ontem aqui em Joinville a gente perdeu a vida de uma pessoa muito conhecida aqui na região, um empresário consagrado no ramo de tubos e conexões, e que era um amigo muito bacana que acabou nos deixando. Então tem todo esse lado aí para a gente estar vendo que infelizmente é o que está acontecendo e é o que prevalece nas tomadas de decisões, até pelas orientações da Organização Mundial da Saúde. Um abraço a todos. Bom, vou passar a palavra na sequência já para o Nelson. Já queria o pessoal de Joinville, o André, os meus pesos pela morte do Mário Roberto Borba, um excelente empresário, fundador do grupo. Enfim, passo a palavra agora para o doutor Nelson para as suas despedidas finais, doutor Nelson, por favor. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, aos esclarecimentos, principalmente a doutora Vólia, que deu realmente uma aula aqui. Eu gostaria de falar agora que durante uma crise, vamos voltar aí como o Murilo falou, antes de uma guerra,
é que a gente vê as oportunidades e grandes iniciativas acontecerem. Eu acredito sim que teremos aí esse problema econômico. Vejo também aí de 1 ano até 2 anos, talvez 3 anos, para ela se restabelecer totalmente. Vai ter, sim, um aumento significativo de desemprego, de empresas que vão acabar fechando suas portas, porque não temos a solução para tudo e para todos. Mas muitas oportunidades virão, a gente vê já nesse curto espaço de tempo as empresas se adaptando e fazendo as coisas acontecerem de outras formas, buscando os outros meios de fazerem a coisa acontecer para terem os mesmos resultados. Eu acredito muito no nosso Brasil, no nosso povo brasileiro, que é um povo trabalhador, é um povo que luta, é um povo que não desiste. Então, nós vamos sim, Murilo, como você falou antes, passar por isso, né? Acho que o ponto máximo do Covid vai ser muito rápido, a recuperação vai ser um pouquinho mais lenta, mas nós vamos chegar lá com certeza. Muito obrigado. Rejane, suas palavras finais, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade valiosa que eu estou tendo hoje, esse dia para mim é inesquecível. A minha ideia, a partir do dia 11 de março, foi fazer cada dia um dia mais especial na minha vida. Hoje, sem dúvida, é um dia muito especial, a oportunidade de estar com a doutora Volha, com o doutor André, com o doutor Murilo, com o Nelson. Dizer que eu penso que é uma oportunidade de revisão de muita coisa na vida da gente. Também lembrar que não é uma oportunidade de burla de nenhuma obrigação, porque, infelizmente, também muitas pessoas se utilizam dessa oportunidade para burlar ou para tirar vantagem de alguma situação ou outra. É muito importante ter responsabilidade, serenidade e, sobretudo, solidariedade comigo, para com o outro, com a sociedade no geral, porque a pandemia do Covid-19 não é culpa dos chineses, não é culpa de uma autoridade, não é culpa de outra. É um problema que se instalou e que nós temos hoje, certamente, recursos, nós temos inteligência e nós certamente teremos aí toda a possibilidade de vencermos. Mas precisamos ter serenidade, tempo e consciência, paciência, e não deixar os seus advogados, manter os seus jurídicos aí trabalhando, que precisam pensar em alternativas para que nós possamos superar esses desafios que são impostos, essa insegurança jurídica e por diante. Então, mantenham em defesa dos advogados, das advogadas, vão manter os nossos trabalhos. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Vou passar mais um último 5 minutos para a doutora Volha, e desde já, sinta-se convidada a vir fisicamente a Florianópolis, Santa Catarina, após esse desastre do Covid. Passado isso, vou fazer questão de trazê-la aqui para fazer um evento grande. O grupo trabalhista, que tem um grupo trabalhista grande da FACISC de Santa Catarina, que vigente o estado todo, é um estado muito produtor, muito industrial, né? Agro lá no oeste, metalúrgico no norte do estado, no sul tem fiação de selagem, tem carvão, enfim, é bem miscigenado o estado. Doutora Volha, só tem mais 5 minutos, por favor, para dar um adeus, um tchau para nós, um até logo, na realidade, né? Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade valiosa de estar com vocês. Eu acho que o debate é sempre importante e não se esgota, porque novas medidas virão e novas dúvidas virão. Quem sabe a medida provisória vem aí amanhã ou depois e nós vamos nos reunir de novo, porque há tantas controvérsias trazidas por ela. Às vezes é uma redação ruim, às vezes é uma vírgula salvo C. Então, acho que o debate é importante. A FACISC está de parabéns por democratizar e dar acesso aos empresários e àqueles interessados em tentar diminuir, né, essa angústia e essa dúvida. E que medida tomar? Todo dia alguém me liga, algum empresário, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquele. E eu acho que eu nunca trabalhei tanto, e como a doutora Rejane diz, os advogados nessas horas também são heróis, não é só a medicina, os médicos que estão aí. Eu nunca trabalhei tanto no isolamento social. Então, agradeço a todos, agradeço ao doutor Nelson, ao doutor André, ao doutor Murilo, que nos convidou, e ao Diego, que fez essa reunião toda ser possível. Então, até daqui a pouco, aceito sim o convite, estarei aí no Sul, num fresquinho, saindo desse calor insuportável que é o Rio de Janeiro. Então, até mais.
Gente, muito obrigado aos debatedores, Rejane, André, Nelson, Volia, muito obrigado mesmo, profundo agradecimento da Facisco para vocês, e amanhã, 14 horas, a live tributária, com a Rúbia, a doutor Ortigar, de Itapema, enfim, todo mundo, a Nadir, da Enfo, todo mundo aqui. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo, até logo, boa tarde a todo mundo. Obrigada. Boa tarde.